O Kybalion. Capítulo 3. A transmutação mental. A mente, tão bem como os metais e os elementos, pode ser transmutada de estado em estado, de grau em grau, de condição em condição, de polo em polo, de vibração em vibração. A verdadeira transmutação hermética é uma arte mental. O Kybalion. Como dissemos, os hermetistas eram os antigos alquimistas, astrólogos e psicologistas, tendo sido Hermes o fundador destas escolas de pensamento. Da astrologia nasceu a moderna astronomia. Da alquimia nasceu a moderna química. Da psicologia mística nasceu a moderna psicologia das escolas. Mas não se pode supor que os antigos ignoravam aquilo que as escolas modernas pretendem ser sua prioridade exclusiva e especial. As memórias gravadas nas pedras do Antigo Egito mostram claramente que os antigos tinham um grande conhecimento de astronomia, a verdadeira construção das pirâmides representando a relação entre o seu desenho e o estudo da ciência astronômica. Não ignoravam a química, porque os fragmentos dos antigos escritos mostram que eles conheciam as propriedades químicas das coisas. Com efeito, as antigas teorias relativas à física vão sendo vagarosamente verificadas pelas últimas descobertas da ciência moderna, principalmente as que se referem à constituição da matéria. Não se deve crer que eles ignoravam as chamadas descobertas modernas em psicologia. Pelo contrário, os egípcios eram especialmente versados na ciência da psicologia, particularmente nos ramos que as modernas escolas ignoram, que não obstante têm sido encobertos sob o nome de ciência psíquica, que é a confusão dos psicólogos da atualidade, fazendo-lhes com repugnância admitir que afinal pode haver alguma coisa nela. A verdade é que, sob a química material, a astronomia e a psicologia, que é a psicologia na sua fase de ação do pensamento, os antigos possuíam um conhecimento da astronomia transcendente, chamada astrologia, da química transcendente, chamada alquimia, da psicologia transcendente, chamada psicologia mística. Possuíam o conhecimento interno como o conhecimento externo, sendo o último o único possuído pelos cientistas modernos. Entre os muitos ramos secretos de conhecimento possuídos pelos hermetistas, estava o conhecido sob o nome de transmutação mental, que forma a exposição material desta lição. Transmutação é um termo usualmente empregado para designar a antiga arte da transmutação dos metais, particularmente dos metais impuros em ouro. A palavra transmutar significa mudar de uma natureza, forma ou substância em outra, transformar, Webster. E da mesma forma, transmutação mental significa a arte de transformar e de mudar os estados, as formas e as condições mentais em outras. Assim, podeis ver que a transmutação mental é a arte da química mental, ou, se quiserdes, uma forma da psicologia mística prática. Porém, estas significações estão muito longe de serem o que exteriormente parecem. A transmutação, alquimia ou química no plano mental é certamente muito importante nos seus efeitos, e se a arte cessou agora, assim mesmo não pode deixar de ser um dos mais importantes ramos de estudos conhecidos pelos homens. Mas isto é simplesmente o princípio. Vejamos a razão. O primeiro dos 7 princípios herméticos é o princípio de mentalismo. O seu axioma é: o todo é mente, o universo é mental, que significa que a realidade objetiva do universo é mente, e o mesmo universo é mental, isto é, existente na mente do todo. Estudaremos este princípio nas seguintes lições, mas deixar-nos examinar o efeito do princípio se for considerado como verdade. Se o universo é mental na sua natureza, a transmutação mental pode ser considerada como a arte de mudar as condições do universo nas divisões de matéria, força e mente. Assim, compreendereis que a transmutação mental é realmente a magia de que os antigos escritores muito trataram nas suas obras místicas e de que dão muito poucas instruções práticas. Se tudo é mental, então a arte que ensina a transmutar as condições mentais pode tornar um mestre diretor das condições materiais tão bem como das condições chamadas ordinariamente mentais. De fato, nenhum alquimista que não esteja adiantado na alquimia mental
mental, pode obter o grau necessário de poder para dominar as grosseiras condições físicas e os elementos da natureza, a produção ou cessação das tempestades e dos terremotos, assim como de outros grandes fenômenos físicos. Que tais homens tenham existido e existam ainda hoje é matéria da maior certeza para todos os ocultistas adiantados de todas as escolas. Que existem mestres e que eles têm estes poderes, os melhores instrutores asseguram-no aos seus discípulos, tendo experiências que os justificam nestas opiniões e declarações. Estes mestres não exibem em público seus poderes, mas procuram o afastamento do tumulto dos homens, com o fim de abrir melhor o seu caminho na senda do conhecimento. Mencionam aqui a sua existência simplesmente com o fim de chamar a vossa atenção para o fato de que o seu poder é inteiramente mental e de que eles operam conforme as linhas da mais elevada transmutação mental e em conformidade com o princípio hermético de mentalismo. O universo é mental, o Kaibalho. Porém, os discípulos e os hermetistas de grau inferior aos mestres, os iniciados e instrutores, podem facilmente operar pelo plano mental ao praticar a transmutação mental. Com efeito, tudo o que chamamos fenômenos psíquicos, influência mental, ciência mental, fenômenos de novo pensamento, etc., se realiza conforme a mesma linha geral, porque nisto está mais um princípio oculto do que a matéria, cujo nome é dado ao fenômeno. O discípulo que é praticante da transmutação mental opera no plano mental, transmutando as condições mentais, os estados, etc., em outros, de acordo com diversas fórmulas mais ou menos eficazes. Os diversos tratamentos, as afirmações e negações, etc., das escolas da ciência mental são antes fórmulas frequentemente muito imperfeitas e não científicas da arte hermética. A maioria dos praticantes modernos são muito ignorantes em comparação com os antigos mestres, pois eles carecem do conhecimento fundamental sobre que é baseada a operação. Não somente os próprios estados mentais podem ser mudados ou transmutados pelos métodos herméticos, mas também os estados mentais dos outros podem ser e mesmo são constantemente transmutados na mesma direção, quase sempre inconscientemente, mas às vezes conscientemente, por uma pessoa que conheça as leis e os princípios, nos casos em que a pessoa influenciada não esteja informada dos princípios da proteção própria. E, ainda mais, como sabem diversos discípulos e praticantes da moderna ciência mental, toda condição material que depende das mentes dos outros pode ser mudada ou transmutada de acordo com o desejo, a vontade e os tratamentos reais da pessoa que deseja mudar as condições da vida. Na atualidade, o público está informado geralmente destas coisas que não julgamos necessário mencioná-las por extenso, porque o nosso propósito a este respeito é simplesmente mostrar a arte e o princípio hermético de polaridade. Neste livro, procuramos estabelecer os princípios básicos da transmutação mental, para que todos os que leem possam compreender os princípios secundários e possuir então a chave mestra, que abrirá as diversas portas do princípio hermético de polaridade. Vamos fazer agora uma consideração sobre o primeiro dos 7 princípios herméticos, o princípio de mentalismo, que afirma a verdade que o todo é mente, o universo é mental, conforme as palavras do Kaibalho. Pedimos uma atenção íntima e um estudo cuidadoso deste grande princípio da parte dos nossos discípulos, porque ele é realmente o princípio básico de toda a filosofia hermética e da arte hermética de transmutação mental.